dia, prezado ouvinte da Rádio FM 87.9. Estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Você é muito bem-vindo e nós queremos cumprimentar nominalmente algumas pessoas que nós sabemos que nos seguem todos os dias, pelo menos todos os domingos que nós estamos aqui. O irmão Fernando, de Junquerópolis, o irmão Francisco, lá do Brasilândia, e a sua esposa, e também a irmã Neuza, a irmã Dirce, que mora lá no bairro atrás da Santa Casa, o Jardim Jussara. Também ela sempre menciona que nos segue. Que Deus abençoe muito cada pessoa, cada família. Nós lembramos também aqui do Paulo César Gutierrez, que também está nos seguindo, do Rogério e muitos outros. Às vezes as pessoas até ligam aqui. Se você quiser ter o seu nome mencionado, pode ligar para nós. Nós temos prazer em recebê-lo. Estamos convidando você a nos acompanhar hoje. Nós estamos ainda no Setembro Amarelo, né, que combate a ocorrência do suicídio. Como tem ocorrido, né? Esta semana mesmo, em Dracena, ocorreu um suicídio de um jovenzinho, uma coisa muito triste que nós queremos estar aqui com o amor de Deus combatendo. O Salmo 16 tem um texto que ele diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Plenitude é uma palavra que nós usamos sempre, mas ela quer dizer alegria completa, alegria plena. Que Deus nos ajude a estarmos, como disse o cântico, não é? Conhecendo cada vez mais a Deus, para nos encontrarmos na sua presença e superarmos todas as nossas decepções, frustrações e tristezas. Estamos aqui com o pastor Ivan para nos ajudar nessa caminhada e nós vamos fazer uma oração para iniciar as nossas considerações. Querido Deus, fica conosco nesta manhã, abençoa o nosso estudo, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e também abençoe a cada família e a cada pessoa que está sintonizada conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos, meditando na palavra de Deus, buscando crescimento, conhecimento, sabedoria, discernimento para vencermos os dias maus. Como Jesus mesmo nos alertou, no mundo nós temos aflições, temos dificuldades, temos limitações, mas em Cristo também nós somos mais que vencedores. Então temos que buscar a direção espiritual para suportar estas situações, né? Como a irmã Jô citou aqui, essa situação do suicídio nos dias de hoje tem sido observado cada vez com maior intensidade. Isto é muito triste, porque a pessoa que ela tenta eliminar a sua dor, ela acaba trazendo uma dor maior àqueles que ficam, né? E é muito complicado lidar com a expressão, né, de alguém que se foi, né, numa situação como esta, onde envolve questões familiares, questões sociais, né, questões espirituais, religiosas. Então é uma situação bastante complexa, mas a proposta de Deus sempre é a manutenção da vida, né, a manutenção da vida em todas as formas. E já prevendo isto, na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos muitos relatos de pessoas que passaram por situações, por circunstâncias muito difíceis, muito traumatizantes, que levaram a algum momento de depressão, a algum momento de desesperança, né? E a Bíblia nos apresenta como essas pessoas superaram estes momentos. E são pessoas que faziam parte do povo de Deus, né? Para mostrar que ninguém
está livre de passar por uma situação como esta. E também não é porque uma pessoa entrou numa depressão, num quadro crítico de ansiedade, num quadro de síndrome do pânico ou num processo emocional que até a levou a chegar ao suicídio, não quer dizer que essa pessoa está distante de Deus, que ela está longe de Deus e que Deus não está com ela, né? Isto tem que ficar bem claro na mente das pessoas, né? Que uma pessoa neste quadro emocional, psicológico, neste quadro da sua experiência de vida, não quer dizer que ele está longe de Deus, né? Porque Deus vai estar presente, amparando de todas as formas. A questão é, muitas vezes essa pessoa ela não tem o conhecimento de elementos que vão proporcionar que ela supere aquela situação, né? Então, o que Deus nos mostra através da Bíblia as adversidades vêm, mas como superar? Como manter a esperança? Como manter a fé? Como manter a perspectiva? Por exemplo, nós não conhecemos, né, a família desse jovem que cometeu suicídio nessa semana, mas como cristãos nós nos solidarizamos com a família. Nós entramos em luto junto com esta família, né? Oramos por esta família para que o Espírito Santo traga uma paz, como diz a Bíblia, aquela paz que excede todo o entendimento. Porque nós sabemos que não é uma situação, né, simples de ser resolvida e não é uma situação fácil e nem rápida. Exige um tempo, né, de conhecimento, de aproximação de Deus, de absorção da compreensão do fato em si, né? Então este processo, ele é um processo longo e é um processo que só Deus para falar com cada uma dessas pessoas, cada pessoa desta família. Mas nós sabemos, né, que o Espírito Santo ele é capaz de penetrar e trazer a paz que excede todo o entendimento, apesar da circunstância adversa. Nesta ocasião, nossa única oportunidade, vamos dizer, de ter empatia e compaixão, né? Trabalharmos em cima desses dois sentimentos. Muito bem, mas veja bem, na Bíblia, esses personagens são inúmeros, não sei se nós não vamos poder esgotar isso hoje, mas vamos comentar de alguns. E a gente lembra muito aqui de Maria, a mãe de Jesus, que ela viu o seu filho pendurado na cruz, ele estava numa situação assim muito constrangedora, porque estava nu. Então, aquele paninho da crucificação que a gente vê. É uma misericórdia. É uma questão da necessidade social atual, né? Mas a exposição da nudez fazia parte do castigo, fazia parte da vergonha da exposição da cruz, né? Exatamente. Eles eram muito cruéis, né? Os romanos nesse sentido. A crucificação, ela tem um tom de crueldade tão grande que, apesar de ser uma condenação romana, em Roma não se aplicava esta condenação para os romanos, né? Só para pessoas de outras nacionalidades, né? Para que a nação deles não fosse exposta daquela maneira. Nossa. Então é bastante interessante, né? Como o ser humano consegue compreender que algo é tão cruel e que ele aplica para o outro, mas não aplica para si mesmo. Exatamente, se protege, né? De alguma forma se protege, né? Ele se protege. Mas a questão de Maria ali diante da cruz, bom, eu já falei várias vezes, né, aqui no programa também, que nós temos que perceber que a relação de Maria com Deus não é uma relação assim tão simples, né? Maria tem uma intimidade com Deus a ponto de Deus enviar um anjo para conversar com ela, né? Outros personagens da Bíblia também tiveram esse episódio, mas
Maria, ela pondera com esse anjo a respeito da concepção, né? A concepção de Jesus pela ação divina, sem intervenção humana, né? Já vai trazer uma perspectiva diferenciada, e ela sabe também os problemas que ela vai enfrentar na religião, na sociedade, por causa disso e tudo que ela passou ali. Né? Uma curiosidade, né, no nascimento de Jesus é quando Jesus vai ser apresentado e ele é visto por Simeão, né? E ali Simeão olha para Maria e fala assim: olha, esse filho vai te trazer muita dor, né? Este filho, já imaginou, né, no dia da consagração do filho, né? Com 7, 8 dias, né? Com 8 dias, no dia da consagração do filho, o pastor, o padre vira para os pais e fala assim: esse filho vai trazer muita dor. Né? Nossa, é uma coisa bem complicada. Então, para ver que desde o começo Maria teve que lidar com situações, com palavras negativas, com situações complexas, né? Mas o que me chama muita atenção desse momento da crucificação é Maria diante da cruz, Jesus olhando para a mãe, né? Olhando para Maria, João ao lado, né, de Maria, né? Maria ali sem poder fazer nada, absolutamente nada, e Jesus olha para João, né? Olha para Maria e fala para Maria assim: mulher, eis aí o teu filho, né? E vira para João e fala: João, eis aí a tua mãe. O que ele está falando ela vai precisar de cuidado, cuida dela para mim, né? E mãe, João vai precisar de cuidado, ele é jovem, está passando por um momento difícil, um momento de trauma, né? Eu sei o que ele está sentindo, cuida dele, né? Cuida dele. Então, esta percepção de Jesus na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, mas observando a necessidade humana de um cuidado divino, né, é algo assim fantástico, né? E Maria, na sua integridade com Deus, o texto bíblico ela fala que o que Maria fez, ela acompanhou toda a crucificação. Jesus morreu. No momento em que Jesus morreu, a Bíblia fala que Maria, junto com as outras mulheres, foi preparar os aromas, né, para embalsamar o corpo de Jesus. Só que era sexta-feira à tarde, e até preparar tudo, chegou o pôr do sol. José de Arimateia pega o corpo de Jesus e leva para o túmulo, porque não dá tempo de preparar, né? E o que Maria faz, né? Maria tem uma percepção de respeito com Deus, de integridade com Deus muito grande. Ao invés dela falar: olha, meu filho morreu, eu não vou mais ligar para o mandamento, eu não estou preocupado com isso. Ela vai para casa. Ela vai para casa, se coloca diante de Deus, e daí a Bíblia fala que Maria descansou no sábado, segundo o mandamento. Ela manteve a sua integridade. Ela não foi mexer no corpo do filho. Quando foi domingo de manhã, que daí passou o sábado, né? E eu falo que deve ter sido o sábado mais longo de Maria, né? Que não acabava nunca esse dia. Domingo de manhã ela vai para o túmulo, porque aí agora ela vai preparar o corpo. Quando ela chega lá, o túmulo está aberto, né? E ao invés dela cuidar de um corpo que estava dilacerado, estava moído, ela pode abraçar um filho ressuscitado, né? Então, isto mostra o quanto manter, né, a integridade com Deus vai nos trazer recompensas favoráveis, né? No caso, o que o pastor está falando é o seguinte: porque Maria respeitou a ordem do Senhor, ela encontrou Jesus recuperado e não dilacerado. Ao invés, né, de ter uma mãe cuidando de um filho morto, né, com o corpo, né, todo dilacerado, não, né? Ela, guardando o mandamento de Deus, Deus a preservou disso. Uma proteção, né? É uma proteção, porque os mandamentos de Deus servem para proteção, né? Então, ela foi guardada desse momento. E quando ela chegou lá, né, o filho já estava ressuscitado, com um corpo perfeito, né, sem aquelas marcas,
né? E já num corpo incorruptível, né? Numa perspectiva de sequência do ministério, que a Bíblia fala que dali, né, um ministério que não tem fim, que era a profecia, né, que Jesus teria um ministério sem fim, tanto que permanece até hoje, né, o seu ministério. Mas quando nós olhamos, né, para o sofrimento de uma mãe, ver um filho sofrendo injustamente, né, diante de uma situação de uma morte absurda, como foi essa sentença de morte, né, como que ficam as emoções? Como que ficam os sentimentos? Né? Como que fica a relação de fé, de espiritualidade? É uma situação assim que tem que realmente ter um contato muito íntimo com Deus. Eu acho. Tem que ter. E é isto que vai mudar toda a perspectiva. Né? Porque quando Maria fala, não, eu não vou abrir mão do mandamento, né? Ela está falando assim, eu continuo confiando, eu continuo mantendo a minha integridade, eu continuo mantendo a comunhão, independente do que acontecer. Quando eu tenho Deus ao meu lado, né, tudo vai ser transformado num parâmetro muito diferente. A minha percepção de vida é diferente. Eu posso não entender naquele momento, né, como é que vai ser o dia seguinte. Maria não sabia como seria domingo. Né? Ela não tinha ideia. Ela não tinha. Aliás, nenhum deles sabia, né? Nenhum deles sabia. Mas daí nós temos, por exemplo, Judas, que por não manter, né, a perspectiva da fé, da esperança, né, o que ele faz? Né? Ele, na decepção dele, né, ele fala, não é possível que eu fui enganado 3 anos, né, porque ele tinha absoluta certeza que Jesus era o Messias. Judas não tinha dúvida que Jesus era o Messias. O que Judas fez ao vender Jesus, ele não queria que Jesus morresse. A ideia não era essa. A ideia era ganhar dinheiro. Né? A única coisa que passava na cabeça de Judas era dinheiro. Ele era muito ligado ao dinheiro. É por isso que Jesus colocou como tesoureiro, né? Para ele aprender a lidar com o dinheiro e ver que aquilo não tem tanto valor quanto ele dava. Né? Ele questionou, por exemplo, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Né? E ele falou, Deus do céu, um perfume caro desse, né? Isso aqui vale mais de 300 denários, vamos colocar em valores de hoje, isso aqui vale mais de 3 mil reais, né? Vale mais de 3 mil reais, e essa mulher está quebrando esse perfume e derramando nos pés de Jesus. Que desperdício é esse? Né? O que passa na cabeça de Judas é o valor humano, é o valor monetário, são as coisas da vida, assim como muita gente tem essa percepção. Então, quando o foco do ser humano está aplicado somente nas coisas terrestres, sem manter a espiritualidade, sem manter a fé, quando vem uma decepção, essa decepção ela vai para um campo da emoção que muitas vezes se torna insuportável. Né? E é por isso que nós não podemos perder a fé. É por isso que nós não podemos perder a esperança. É por isso que nós temos que tratar da manutenção da nossa comunhão com Deus, pela palavra, né? Buscando ler a Bíblia, buscando ouvir cânticos espirituais, como a Bíblia fala para a gente fazer. Né? É por isso que nós temos que manter a nossa comunhão com Deus. E mesmo mantendo a comunhão, nós ainda vamos ter problemas emocionais, sentimentais, psicológicos, porque somos humanos e somos passíveis disso. Né? Então, é um processo humano que a gente tem que aprender a lidar com essas situações. E só a comunhão com Deus é que nos favorece. Isso. No caso de Maria, foi interessante. Inclusive de Maria Madalena, que foi a que quebrou o vaso de alabastro, né? Eu admiro muito a história dessa mulher, porque os 4 evangelhos contam a história dela. Cada evangelho tem um detalhe a respeito.
Mas é interessante que ela sempre foi criticada, julgada, e ela nunca manifestou nenhuma tristeza, né? Sim, a única vez que ela manifestou, vamos dizer, não é um sentimento de tristeza, mas um sentimento assim de contrição, né? Foi esse momento com Jesus, né? Em que ela se joga aos pés de Jesus, mas ela faz algo muito interessante. Ela usa da cultura para fazer um compromisso com Jesus, uma aliança com Jesus. Quando nós olhamos a história de Ruth, né, o livro de Ruth fala a história de Ruth que se casa com Boaz. E Ruth, ela é moabita, ela não faz parte do povo de Deus, ela vem da tribo de Moabe. E Moabe, que constituiu a nação, constituiu a tribo, vem de uma história também muito triste, né? Porque Moabe é filho de uma das filhas de Ló, que engravidou do próprio pai quando saiu de Sodoma e Gomorra. É resultado de um incesto, né? É resultado de um incesto provocado pela própria filha, né? Então, que gerou 2 filhos ali, uma de cada filha, né? Eram 2 filhas, gerou 2 filhos, que era Amon e Moabe, né? Que gerou 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Da linhagem de Moabe, né, vem Ruth, né? Que era um povo que se tornou adversário de Deus, mas no meio de toda aquela adversidade havia Ruth, que buscava Deus em espírito e em verdade, né? E Deus resgata Ruth, né? Faz ela casar com Boaz, que é ali da linhagem de Israel, né? Da linhagem do povo de Deus, e Ruth se torna, junto com Boaz, né, a precursora ali da origem da genealogia de Jesus. Então, ela faz parte da genealogia, apesar de ser estrangeira. Apesar de ser estrangeira, mostrando que qualquer um pode entrar na genealogia de Jesus. Né? Hoje nós somos genealogia espiritual de Jesus, né? Espiritual. Somos povo de Abraão, mas não somos israelitas. Né? Mas somos Israel de Deus. A palavra Israel do hebraico quer dizer justificado em Deus. Né? Então, o que acontece, né, ali quando Ruth, orientada por Noemi, que era sua sogra, ela vai até a colheita onde Boaz está dormindo, Ruth é orientada por Noemi, e Noemi fala para Ruth assim: vai lá, espera ele dormir, né? Espera Boaz dormir. Quando ele dormir, você tira a sandália dele, deita aos pés dele e joga o seu cabelo por cima do pé dele, né? Por quê? Porque Noemi era israelita e ela sabia o que isso significava, né? Ela instrui Ruth e fala: você vai fazer desse jeito. Se toma um banho, coloca uma roupa bonita, né? Se prepara e vai lá. Quando Boaz estiver dormindo, você deita, tira a sandália dele, deita aos pés dele e joga o cabelo por cima. Quando ele acordar e ver você lá, ele vai saber o que aconteceu. Né? Ela não explica para Ruth. Ela só fala: Boaz vai saber o que aconteceu. Na cultura hebraica, isto é um pedido de noivado, é uma aliança de noivado. Né? O que, quando Boaz acordou, ele entendeu o que Ruth fez. Ele falou: você quer casar comigo? Né? E só que sou eu que tenho que pedir, né? Então, mas você quer casar comigo, eu entendi, e eu vou casar com você. Né? Boaz entende. Perceba que Maria Madalena faz a mesma coisa com Jesus, quando ela derrama o perfume e enxuga com o cabelo. Né? Ela vai enxugar com os cabelos, né? E ela faz uma aliança com Jesus. Eu vou ser a sua noiva. Né? Eu vou ser a sua noiva. E aí ela é uma boa representação de todos nós como noiva de Cristo, né? Prostituídos pelo mundo, mas fizemos uma aliança com Deus, né? Tentando recuperar a nossa harmonia, né? A nossa harmonia, reconciliando com Deus através de Jesus. Nos colocamos como noivas de Cristo, né? Então,
esta percepção de aliança com Jesus é que tira toda a tristeza de Maria Madalena. Aliás, Maria Madalena, né, não é exatamente um nome, né? Madalena é porque Maria era da cidade de Magdala, né? Então era Maria Magdalena, né? De Magdala. Mas acabou virando nome. Hoje nós temos né, muitas pessoas com o nome de Madalena, inclusive de Maria Madalena. Né? Mas é um personagem muito interessante porque ela mostra a restauração proposta. E esta possibilidade verdadeira de se reconstruir, de se refazer, independente da circunstância. Né? Independente da sua experiência de vida, independente do sofrimento, independente do que a vida impôs para você, você pode se refazer, você pode se reconstruir de qualquer maneira. Você não pode apagar o seu passado, mas você pode escrever o seu futuro. Com certeza, que coisa bonita, né? Que isso nos traz um alento. Muitos de nós somos assim frágeis, vamos dizer, né? Por causa dos nossos pecados. E alguns dos nossos dias são dias de dores, né? Tem dia que nós queremos desistir. Isso acontece com todos nós. Mas nós temos que nos lembrar sempre, não é? Sim. Que são apenas alguns dias. Deus alguns dias. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Então, outros personagens, nós temos muitos personagens bíblicos que passaram por dificuldades. Momentos de crise, né, emocional. O caso de Abraão, por exemplo, né? Abraão era velhinho. Então, Abraão e Sara são dois personagens muito interessantes, porque ele recebeu uma promessa de Deus. Né? Abraão, que o nome seu de origem é Abrão, né? Abrão, ele Av em hebraico é pai, né? E esse an do final é povo. Né? Então, esse Abrão, ele é povo de Deus, povo do Pai. Né? Era esse o nome de Abrão. Né? Só que Deus faz uma promessa para ele e muda o nome dele para Abraão. Né? E quando muda o nome dele, ele vira pai de nações. Né? Pai de nações. Uma pessoa que tem um nome assim, que a ideia seria pai de muitos filhos. Né? Pai de nações, pai de muitos filhos. Daí você tem uma pessoa chamada Abraão. Qual que é o seu nome? Abraão. Abraão significa pai de muitos filhos. Quantos filhos você tem? Nenhum. Né? Olha. Parece que Deus fez uma brincadeira de mau gosto, né, com Abraão, mas existia uma promessa. E esta promessa, ela permanece no coração de Abraão por muito tempo. Só que para Abraão entender que a vida está no controle de Deus, Deus espera Abraão envelhecer, Deus espera Sara, né, cessar o seu período fértil, né? Sara entra na menopausa, passa o período da menopausa, Sara já está ali com 90 anos, Abraão com 100 anos. Então os dois ficam extremamente velhos, a impossibilidade, né? Essa questão da idade é só para apresentar a impossibilidade humana, né, de se cumprir a promessa. Né? E aí o que acontece? Será que Deus mentiu para mim? Né? O texto de Provérbios 12:13, né? Esperança tardia adoece o coração. Né? Essa esperança demorou. E eles ficaram meio doentinhos. Né? E eles ficaram doentes, eles adoeceram na sua fé, adoeceram na sua relação com Deus. Sara, por exemplo, que também, né? Sara não é exatamente o nome dela. O nome de Sara a gente não sabe, porque Sarai, que é o primeiro nome, né? Sarai não é nome. Sar em hebraico quer dizer princesa, Sarah, princesa, né? E esse i no final é um pronome possessivo, meu. Então Sarai
né? Sara não é o nome dela, é o jeito que Abraão a chamava, né? Que é de minha princesa, né? Minha princesa. Então, a princesa de Abraão, né? Minha princesa, ela adoeceu emocionalmente, porque a promessa não chegou e ela queria muito ser mãe, tanto que ela achou que poderia ser mãe através de Agar, né? Ela queria ser mãe, mas a promessa não chegava. Quando o anjo chegou para anunciar que ela iria ficar grávida, ela riu, né? E é por isso que o filho chama Isaac, né? Isaac em hebraico quer dizer risada, sorriso, né? Ela riu porque ela falou, não, agora não adianta mais, agora não é possível, porque existiam as implicações físicas, a implicação da idade e a implicação da cronologia. Ter um filho, né, em idade avançada pode significar que eu não vou ver esse filho crescer, né? Porque eu posso morrer antes ele crescer, né? Como que eu vou cuidar desse filho? Qual vai ser a minha experiência? Então, assim, a promessa, quando chegou, trouxe uma alegria. Ao longo do tempo, essa alegria se transformou em tristeza, né? Se transformou em ansiedade, se transformou depois em angústia, se transformou em decepção, né? Porque tudo isso é um processo ao longo do tempo, né? Quando chegou ao ápice da decepção, que é a desesperança, agora não vai acontecer mais, né? Foi que aconteceu, né? Foi que aconteceu. E essa expressão dela sorrir é bastante interessante, né? Porque isso, dentro da expressão emocional, é uma fuga. Tem muitas pessoas que, para esconder a sua emoção, ela sorri, né? E às vezes está querendo chorar, né? Às vezes está querendo chorar. Muitos homens fazem isso. Os homens criados com aquela ideia que o homem não chora, né? Para ele segurar o choro, ele ri. Em situações que emocionam, ao invés de chorar, ele ri, né? Que é para não se mostrar fraco, né? Então, esse sorriso de Sara mostra, né, que ela estava com o emocional abalado, né? Só que ela não quer demonstrar isso, né, para que a sua fé não seja julgada, não seja abalada. Então ela sorri, mas ela mantém a perspectiva, né? E aí ela recebe a promessa, né? E quando ela engravida, a Bíblia fala que ela rejuvenesce, né? A sua aparência, o seu jeito, ela se rejuvenesce. Por quê? Porque a esperança que se cumpre traz esse ar jovial, né? Traz essa alegria, traz esse prazer, né? Daquilo que foi alcançado, daquilo que foi realizado. Ela tem o filho, Isaac, e consegue criar o filho, tem a história ali até o sacrifício, né? Agora, com o tempo, por causa da idade, já com Isaac já moço, Sara morre. Abraão, que já era velho, né, para ter um filho, né, e por isso que Sara ri, né, ele descobre o caminho da esperança, né? Ele se casa novamente com Kétura e tem mais 6 filhos. Nossa, né? Ele não podia ter um, né? E agora tem 6. Agora tem mais 6, né? Então isso mostra o quanto que Deus é capaz de renovar, de transformar, de fazer diferente. Então, apesar das adversidades, apesar das impossibilidades da vida, mantenha o seu foco em Deus. Tudo vai dar certo, né? Tudo vai ser alcançado, tudo vai ser realizado, mas mantenha o foco. Porque se você for deixando a ansiedade, o negativismo, a depressão, se você for deixando as emoções negativas te dominarem, fica complicado, né? Fica muito difícil da reação, né, humana poder atuar de forma positiva. Então, tem um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele fala assim,
que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino. E essa é uma história que foi escrita há muitos séculos antes de nós, mas que nos traz esperança. Sim, porque todas essas histórias são para nos trazer esperanças. Até a história de Judas, que acabou cometendo suicídio, mas Judas, ele cometeu suicídio por quê? Porque ele não esperou o tempo. Isso. Né? Se ele tivesse esperado 3 dias, né? Que não é muito... Não é muito tempo, já estava na sexta tarde. Judas se suicidou à noite. Né? Então, se ele esperasse como Maria passar o sábado, domingo de manhã ele também encontraria com Jesus. Então, seria perdoado, porque Jesus é o maior interesse que ele tem de perdoar cada um. O que eu sempre lembro a todo mundo, Judas não perdeu a salvação por causa do suicídio. O suicídio não leva à perda de salvação, não é esse o problema. Judas não perdeu a salvação por causa do suicídio, e ele não perdeu a salvação porque traiu Jesus. Não foi esse o motivo da perda de salvação de Judas. Judas perdeu a salvação porque ele não se entregou de fato a Cristo. Né? Ele não se converteu a Cristo. Né? É este que é o problema. Né? Ele não cuidou da manutenção da sua fé. Ele não perseverou até o fim, como a Bíblia fala pra gente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então faltou a perseverança, faltou a entrega, faltou a fidelidade, faltou a integridade. São essas coisas que levam a pessoa a perder a salvação. Né? Agora, se ele tivesse, por exemplo, Pedro negou Jesus. Pedro também teve mais ou menos a mesma posição de Judas, né? Sim. Né? E o pior é que Pedro foi avisado antes, pelo próprio Jesus. Né? Falou, olha, você vai me trair. E eu vou até deixar um sinal para você lembrar que você vai me trair. Na hora que você me trair, eu vou fazer um galo cantar. Só para te lembrar que você me traiu. Né? Isso vai acontecer. Mas Pedro, não esquece uma coisa. Você está perdoado. Não esquece isso. Você está perdoado. Quando nós entendemos o amor de Cristo, o perdão de Cristo e a presença de Cristo em nós, e que, independente daquilo que nós fizermos, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos e se nós nos convertermos, nós somos perdoados. Se nós mantermos essa concepção, né, todas as coisas podem ser transformadas. O problema de Judas foi essa falta de conversão, essa falta de integridade. Né? Judas não se converteu. Judas não se arrependeu. Né? Judas, ele simplesmente se decepcionou. Quando ele devolve as moedas, as 30 moedas, quando ele devolve as moedas no templo... a fala dele é disso. Né? É uma fala de decepção. Né? Falar, isso aqui não significa nada para mim, o que eu acreditava acabou. Né? O que eu acreditava acabou. Nem o dinheiro agora não significa mais nada. Né? Tantas pessoas que lutam para conseguir coisas de grande valor na vida e acaba perdendo a família, acaba perdendo as pessoas que mais ama, e depois ele descobre que aquilo que ele lutou para ter de grande valor não tem significado nenhum, porque ele perdeu as pessoas que ele mais ama. Né? Então, essa decepção foi a decepção que Judas passou. Mas daí, qual era a proposta de Jesus? Judas, espera um pouco, aguarda, persevere, mantenha a fé, daqui 3 dias tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ele não esperou. E aí que foi o problema. Isso daí. Então, outras histórias na Bíblia, apesar da gente achar... Por exemplo, a gente não acha ninguém com o nome de Caim. O senhor já viu alguém com o nome de Caim? Olha, é difícil, eu não conheci ninguém com o nome de Caim, mas também, né, como eu sempre falo, 90% dos nomes bíblicos não são nomes. Né? Caim é um dos nomes improváveis para Caim. Né? Certo. Talvez ele chamasse de outro jeito. Certamente ele tinha outro nome. Quando ele nasceu, Eva deu outro nome para ele. Né? Não era Caim.
né? Porque as pessoas na Bíblia não são chamadas pelo nome, elas são chamadas pela experiência de vida, né? Então é pelo apelido, assim como a gente chama hoje pelas características, né? O gordinho, o careca, né? A gente vai chamando pelas características. É assim que é a Bíblia. Caim, em hebraico, representa morte, lamento fúnebre. Caim era chamado de Caim porque ele matou Abel, né? Então, essa expressão do nome Caim, representando, significando, né, morte, lamento fúnebre, você imagina Adão e Eva tendo o primeiro filho, porque ele é o primeiro filho, né? O primeiro filho do casal. Eva pega ele no colo, olha para ele e fala: nossa, meu filho é tão bonitinho, vou chamar ele de morte. Né? Então, não é um nome que uma mãe daria para um filho. Né? Então, esse nome vem pelo episódio que ele sofreu ali, né? Era como se as pessoas chamassem ele de assassino, né? Ó, ali o assassino, né? Então, mas Caim, ele passa por uma experiência, né? Ele mata o seu irmão, né? Por uma experiência de decepção com Deus. Né? Mas por culpa dele, ele também, assim como Judas, ele não se arrepende. Ele não quer mudar de vida, só que ao contrário de Judas, né? Judas se mata e ele mata o outro. Né? Ficou com ciúme, vamos Né? dizer. Né? Mostrando realmente o que acontece conosco hoje. Tem pessoas que na vida se matam, né? E até não se matam fisicamente, mas se matam emocionalmente, se matam nas relações sociais, se matam dentro da família, dentro da sua relação de trabalho, ele se mata, né? E tem outras pessoas, né, que não se matam e saem matando todo mundo em volta. Né? Isso tem acontecido, né, aqui no Brasil. Acontece bastante, né? Mas mata não também só fisicamente, mata através da palavra, né? Através da ofensa, né? Através da agressão, do convívio. Tem pessoas que são insuportáveis de conviver com ela, porque se você se aproximar dela, ela mata você. Ela mata o seu emocional, ela mata o seu psicológico, porque ela desperta o pior em você, né? Pelo jeito de vida dela. Então, Caim e Judas representam essas duas pessoas, né? Agora, qual foi a decepção de Caim? Abel entrega uma oferta para Deus, né? E a Caim também entrega a oferta para Deus. Só que Abel, ele entrega das primícias, ele entrega o seu melhor da maneira que Deus pediu. Isso, ele, né, cumpriu o pedido de Deus. E Caim não. Caim pega qualquer coisa lá, entrega e pronto. Né? Deus, ele rejeita a oferta de Caim, mas ele corrige Caim. Ele chama Caim para conversar e fala assim: você não tem motivo para ficar bravo comigo. Faz certo. Se você fizer direito, eu vou aceitar. Né? Só que ao invés dele se corrigir, ele matou o irmão que estava fazendo certo. Né? É assim, né? Para eu parecer melhor, eu tenho que diminuir o outro. Né? Que coisa, né? Tem muita gente que é assim. A pessoa que para parecer grande tem que diminuir o outro é porque ele é pequeno demais. Nossa. Né? Ele é muito insignificante quando ele tem que diminuir o outro para poder crescer. Né? É a pessoa que não tem respeito pelo outro. Né? E se ele não tem respeito pelo outro é porque não tem por si mesmo. Né? Então é isso que Deus está corrigindo em Caim. Caim não aceita a correção de Deus. Né? Ele não aceita essa correção e ao invés de se corrigir, ele mata aquele que está fazendo certo. Seria a mesma coisa de alguém ter, né, uma empresa, né, e ter um funcionário que trabalha, sabe fazer o serviço melhor do que o patrão. Né? Ao invés do patrão ser humilde e aprender com ele, eles pedem o funcionário. Manda embora. Manda embora. Né? Tem muito isso. Né? E tem realmente acontecido essas coisas. Acontece, é do ser humano. Né? Então a proposta de Deus é: se refaça, seja mais humilde, não vá por esse caminho, né? Porque esse caminho vai levar à morte. Né? Se não levar à sua morte física,
vai levar à sua morte emocional, à sua morte relacional, vai matar a sua família, vai matar as pessoas que te amam e que convivem com você. Né? Então se refaz. A pessoa vai ter uma vida assim, vamos dizer, de insatisfação, não é mesmo? Frustrada, não é? Outros personagens, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito, não é isso? Sim. Ele foi um homem assim, depois de Jesus, ele é o melhor pregador da Bíblia, na minha opinião, não sei, né? Olha, o apóstolo Paulo, ele teve que aprender a ser humilde. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um problema, ele tinha orgulho de ser humilde. Né? E quando a pessoa tem orgulho de ser humilde, é um problema. Né? A declaração do apóstolo Paulo sobre si mesmo em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala assim: se alguém puder se orgulhar na lei, eu ainda mais. Né? Isso. Porque eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei eu sou fariseu, quando a justiça que está na lei, eu sou irrepreensível. Né? Ele se julgava perfeito. Né? Trazendo para a linguagem de hoje, né? Eu sou o cara. Né? Esse cara sou eu. Né? Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele escreveu umas coisas interessantes. Ele falou assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Olha que interessante, ele fala: abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Ele sofreu, hein? Ele sofreu. A primeira coisa que nós temos que observar desse texto é que ele está falando dele mesmo. Né? Angustiados, mas não desamparados. Né? Paulo vivia uma angústia muito grande. As viagens de Paulo foi, né, vamos dizer, o apóstolo que mais viajou, mais fundou a igreja, mais andou. Mas as viagens de Paulo não era tão... não era turismo. Né? Paulo não estava fazendo turismo. Era difícil. Paulo viajava tanto porque todo mundo desconfiava dele. Né? Porque Paulo, ele era, né, um homem importante no Sinédrio. Né? E muitas pessoas desconfiavam que Paulo se infiltrava no meio dos cristãos para denunciar os cristãos para Roma, para eles matarem os cristãos. Né? Então todo mundo desconfiava de Paulo. Quando Paulo chegava num lugar, né, falava: olha, eu me converti, agora eu sou cristão também. Né? A pessoa fala: tá bom, né, vamos receber aqui, a gente é cristão, tem que receber. Né? Todo mundo já ficava com o pé atrás. Né? Daí passava 3 dias, 4 dias, uma semana, ele já começava: olha, Paulo, a gente viu que você se converteu, mas está na hora de você ir embora, né? Não é melhor você ir para outro lugar? Com medo de Paulo denunciar e chegar ali, né, pessoas que iam atrapalhar o evangelho, iam levar, né, aquelas pessoas à morte. Então, Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo que levava o evangelho. Né? As pessoas admiravam a maneira de Paulo falar, de Paulo apresentar o evangelho, mas ele era rejeitado em todos os lugares. Né? Ele não era muito bem quisto em lugar nenhum. Então, viver com essa estigma da rejeição é muito difícil. Né? Tem um pensamento popular, né, que fala assim, que quem faz a fama deita na cama, né? E ele teve um passado de perseguição dos cristãos e ele fez uma fama para ele. Inclusive, né, na Bíblia deixou declarado diretamente a aprovação dele na morte de Estevão, né? Mas muitos outros cristãos também teve a morte aprovada por ele. Né? Então, tanto que Jesus teve que se manifestar para ele diretamente e fazer uma pergunta para ele: por que você me persegue? Porque era muito forte. Porque era muito forte a perseguição. Então isso criou uma má fama no meio dos cristãos a respeito de Paulo. Mas por causa disso também, Paulo era muito, né, considerado pelo outro lado, né? Por aqueles que eram contra os cristãos.
Então, a conversão de Paulo, tem pessoas que acham que a conversão vai transformar a vida dele num mar de rosas, né? Paulo viveu os piores momentos da sua vida quando se converteu, né? Paulo, quando ele se converte, ele foi rejeitado entre os judeus e entre os romanos. Ele foi rejeitado em todos os lugares, porque todo mundo tinha um pé atrás com ele, né? Que coisa, né? Que dificuldade, né? É. Viver a vida de cristão é andar na contramão da vida, às vezes, né? Sim. E o cristão tem que aprender a lidar com a rejeição, né? Porque você vai ser rejeitado em muitos ciclos sociais. Você não vai ser convidado para muitos lugares. E eu falo isso sempre para as pessoas. Quando você não for convidado para estar em algum lugar, observe o motivo do seu não convite. Porque o motivo de você não ser convidado, a pessoa está te honrando por não te convidar. Porque ele sabe que você não faz parte daquele meio. Então se sinta honrado por não ser convidado, né? Porque aquele lugar não é para você. E quem vai estar ali não é boa companhia para você. E quem está promovendo aquele evento sabe que você não participa daquele meio. Então se sinta honrado, não rejeitado, né? Mas se sentir rejeitado é uma dificuldade humana, né? As pessoas têm muito problema, né, com isso, com essa questão da rejeição. Aí a dor é legítima, né? A dor é legítima. Nós temos aqui alguns irmãos nos acompanhando, né? A irmã Marlene, lá de Epitácio, a irmã Sueli, o irmão Dorival, a irmã Neuci, a irmã Suelen, lá de Epitácio também. E a irmã Marlene pede oração por ela e pela sua família, né? Então nós vamos estar orando, né, também, né, pela vida da irmã Marlene, né, pela sua família, para que Deus continue fortalecendo, abençoando e guiando. A mensagem da nossa reflexão de hoje: mantenha a fé, mantenha a perseverança, busque, né, trazer o ânimo, busque trazer a renovação da esperança na sua vida todos os dias. Não deixe as adversidades da vida abater você. Confie que Deus está com você. Jesus tem cumprido a sua promessa. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém por isso. Pastor, o senhor olha para nós para concluir, que já está acabando, né? Sim, nós vamos orar, agradecemos. Parabenizando o programa, tá muito bom. Agradecemos aí a companhia de todos. A irmã Ana Angélica, né, está acompanhando o programa, né? Que Deus abençoe, irmã Ana, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que os seus sonhos, projetos sejam realizados pelo poder de Deus em sua vida, né? Então, vamos orar, vamos falar com Deus e deixar Deus falar conosco. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz e a maneira que o Senhor nos instrui a viver segundo o Teu amor, segundo a Tua graça e misericórdia. Amém. Colocamos em Tuas mãos todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook. Que o Senhor abençoe a todos de maneira muito especial. Também, em especial, a família da irmã Marlene, que pede oração, a família e a vida da irmã Ana Angélica, que todos sejam agraciados pelo Teu poder e pela Tua presença. Amém. Que o Senhor nos conceda da Tua paz, uma semana dirigida pelo Teu Espírito Santo, que nossas vidas estejam em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, boa semana, em nome de Jesus. E até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Amém. A Rádio 80 Hidracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.